Olá, galera do Mengão. Mais um título aí para a coleção do Felipe Luiz, galera. Então, o Felipe Luiz ganhou mais aí a Taça Guanabara, que muitos vão dizer que não serve para nada. Serve sim, se você perde, há uma pressão sobre o treinador. Há uma pressão sobre o treinador e isso atrapalha o decorrer do ano inteiro. Né? Então, ganhar sempre é bom. É importante estar sempre ganhando. Se o Mengão dá a bobeira, voltasse, chegava e levava aí a Taça Guanabara. E leva uma pequena vantagem para a decisão do Campeonato Carioca. Então, a importância desse título, poderia ter sido campeão antes disso, se não botasse um time tão juvenil no começo da competição. Daria para ter mesclado ali mais jogadores ali que não estão sendo utilizados. Mas o Felipe Luiz tem dado uma rodagem maior para a garotada aí da base também. Matheus Gonçalves jogou ontem, fez um golaço, então tem aproveitado os melhores jogadores. Ele falou que não vai ajudar a ninguém. Os jogadores têm que se esforçar e mostrar o que quer. Mas antes de falar de todas as notícias, do título aí do Mengão, te pedir que se inscreva no canal e deixe aí o teu like. É importante para o nosso crescimento, galera, que você se inscreva no canal, você deixa aí o teu like, você compartilha o vídeo. Então, legal? Então vamos às notícias. Campeão ontem da Taça Guanabara. Então, é importante aí ter ganho essa Taça Guanabara, que dá uma vantagem aí para o Mengão. Então 5-0 aí para cima do Maricá. O Maricá começou o campeonato muito bem, chegou a ser líder aí do Campeonato Carioca, mas não deu para enfrentar o Mengão. Rapidamente o Mengão ali meteu 5-0 para cima do Maricá e levou aí o título. Não precisava disso tudo, né? 1-0 já era suficiente, mas a equipe tem jogado com uma pressão muito grande. O Flamengo é a melhor equipe do Brasil, o que Neto vem falando, o que outros setores da imprensa estão falando. A gente tem que entender que estão falando de Maricá, onde a gente não conhece o futebol do Maricá. Eu não assisti nenhuma partida no Maricá, então não posso pegar aqui, já ganhou do Maricá, já é a melhor equipe aí do Brasil. Não, vai ter Libertadores pela frente para a gente testar essa equipe. Brasileiro, Copa do Brasil, a equipe vai passar aí com um teste maior. Apesar aí de ter ganho do Botafogo, ganho do Vasco, mas não passou pelo Fluminense. Aquela equipe ali do Mano Menezes, que joga travada ali atrás, é difícil entrar na defesa da equipe armada por Mano Menezes, ainda mais quando ele joga contra o Flamengo. Quando ele joga contra o Flamengo, é um problema sério. Ele arma uma retranca, ele pode estar precisando ganhar. Ele precisava ganhar para ir aí para a final das competições. Mas ele jogou esperando ali simplesmente uma bola ali para fazer um gol e travar o jogo, e ninguém consegue entrar na defesa do Mano Menezes. É um especialista nessa área ali de armar a sua defesa. Então é complicado. Mas depois de confusão aí, o Botafogo que andou perdendo essa semana de novo para o Racing, se eu não me engano, aí pela Supercopa. A equipe do Botafogo não é bem legal. O zagueiro que se envolveu na confusão envolvendo o Bruno Henrique, o zagueiro Cleito, se envolveu uma confusão de novo, tendo pênalti, levando, dando cotovelada ali na cabeça dos jogadores, o VAR marcando pênalti aí em cima desse zagueiro. Então é um zagueiro que precisa ser observado com esse tipo de jogada dele. Ele falou que ninguém ouviu o jogo todo contra o Flamengo, que a punição dele só de 2 partidas eu acho muito pouco. O Cleito pegou 4 partidas, o jogador só pega 2 partidas. O tumulto que esse jogador arrumou dentro da competição. Mas a gente deixar aí que a equipe aí de arbitragem trata esses assuntos. Então, as notícias do Mengão aí que são boas notícias. A questão Jorginho, galera, pode não vir mais ao Mengão. A Juventus entrou aí tentando que o jogador continue no futebol italiano, e os seus familiares que tinham pedido para o jogador vir para o Brasil gostou da proposta e o jogador pode ficar na Itália. O Jorginho aí que estava cotado aí para
jogar aí no meio de campo do Mengão, pode continuar no futebol italiano. Por quê? Entrou aí uma grande aí, a Juventus, o jogador é naturalizado italiano, então o jogador deve permanecer na Itália. E com isso, um monte de competição que tem aí, ou o Mengão, que dá muito a entender que isso vai ocorrer, ganhou aí ontem a Taça Guanabara, os dirigentes acharam que não precisa contratar mais ninguém. Saiu aí alguns jogadores, saiu o Davi Luiz, saiu o Fabrício Bruno, chegou o Danilo para o lugar aí do Fabrício Bruno, mas para o lugar do Davi Luiz não chegou ninguém. Então conta com a questão aí do Cleito, que está aí para renovar contrato, que não renovou ainda. O jogador vai dificultar um pouco, porque seus empresários acham que é melhor talvez retirar o jogador de graça do Mengão e colocar em outra equipe. E o meio campo também precisa de mais reforços, porque são muitas competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, então tem bastante competição aí, precisa preservar alguns jogadores. Então, mas a diretoria pode entender que não precisa contratar mais ninguém e com isso deixar a equipe do jeito que está. O Felipe Luiz vai dando o jeito dele, vai trabalhando, vai armando o esquema dele ali, deixando rolar do jeito que está aí. Pode ocorrer isso aí, mas é um grande elenco, a gente não tem dúvida disso, mas precisa de alguns jogadores ali para dar uma reforçada. Porque tem a questão do Eric Pulgar ainda, que não renovou ainda, seus empresários tentam uma mudança ali, deixar o jogador aqui no Brasil, que o jogador tinha um grupo de empresário com o jogador que tentava tirar o jogador do Brasil. O jogador alegava que aqui no Brasil se joga demais, muita partida, ele tem convocações para a seleção chilena, que não conseguia descansar, então o jogador estava interessado, mas Felipe Luiz conversou com o jogador e o jogador decidiu permanecer no Brasil, mas agora tem a questão de renovação de contrato do jogador. Quanto mais se aproxima do final do contrato do jogador, dificulta mais a renovação, que aparece os assédios de outras equipes em cima do jogador e com isso dificulta mais a renovação de contrato. A questão de Gerson, pai do Gerson, ele alega que o Gerson e ele também, que é empresário do jogador, abriram mão de muita coisa para vir para o Flamengo. E com isso, agora eles esperam a recompensa, que isso foi prometido pelo Flamengo. Foi prometido pelo Flamengo. A gente entende que sim, mas por outra diretoria. Marco Braz, por Rodolfo Landim, que não permanecem, não estão no Flamengo. São outra diretoria. José Boto, o BAP. Então, é outra diretoria. Então, com isso, as conversas que foram palavra, só acordo de boca, depois você me recompensa por isso, a outra diretoria não prometeu isso. E essa diretoria que está ela não prometeu nenhuma recompensa. Quem prometeu recompensa não está mais na equipe, não está mais no comando. Então, isso precisa ser conversado. Acho que o Gerson, jogador de seleção brasileira, ele quer ficar no Flamengo, ele abriu mão para vir jogar, voltar ao Brasil, e a diretoria, eu acho que vai reconhecer isso. O Felipe Luiz falou sobre isso. O jogador vai ser recompensado, um jogador de seleção brasileira, um jogador de capitão da equipe dele, que vai ter seu contrato renovado, mas depende também da pedida do jogador. Se o jogador fizer uma pedida fora do comum, com certeza não vai ficar como não ficou Gabriel Barbosa, como não ficou Davi Luiz e outros jogadores que saíram por motivo de renovação de contrato. Então, se o jogador fazer uma pedida acima do normal, com certeza a diretoria não vai permanecer com o jogador, mas o jogador ainda tem contrato com o Mengão. Então, proposta para sair, o jogador não quer ouvir, quer continuar no Brasil, porque ele já teve 2 vezes lá fora e voltou. Então o jogador quer continuar no futebol brasileiro, mas para isso precisa
renovar aí seu contrato. E mais um título aí para a carreira aí do Felipe Luiz. Já chegou, já ganhou 3 taças com o Mengão, ganhou na base também, e hoje fala-se o melhor treinador aí do Brasil. Não se envolveu na polêmica aí envolvendo gramado sintético. Ele falou que isso precisa ser resolvido. Fala que o gramado sintético no Brasil é por causa do forte calor, e ele falou que tem país aí que tem temperatura com sensação de 50 graus que tem gramado normal, tem grama normal sem ser sintética. E a grama sintética, nesse calor que tem aqui no Brasil, ela é pior para o jogador sim, porque o gramado esquenta muito. Então as reclamações aí que tem dos jogadores é essa, o gramado esquenta, porque ali tem uma borracha que é jogada ali. Essa borracha fica muito quente nesse período. Então a reclamação é somente essa. Então quem já tem o gramado sintético, ele vai defender isso, ele não quer mudar, ele quer continuar com o gramado sintético. Mas quem não tem, vai ter reclamações aí. E alguns jogadores que passaram por cirurgia no joelho não gostam de jogar no gramado sintético. Disso, segundo eles, prejudica a saúde deles, o joelho deles. Eles não conseguem ter uma arrancada muito forte, ou um giro muito rápido em cima do joelho, porque o gramado é fofo, então isso prejudica o jogador. Valeu, galera? Mais um título aí para a coleção do Mengão. Vamos em busca de mais. Os outros torcedores continuam aí a choradeira, dizendo que a Taça Guanabara não serve para nada, mas não serve para nada, mas está guardada com o Mengão. Valeu, galera? De hoje foi isso. Valeu, galera. Tchau.